Gente, então vamos lá iniciar, né? A gente vai começar a estudar agora o órgão da visão, que é o olho, também chamado de bulbo ocular ou globo ocular. E associada ao olho, existem algumas estruturas anexas com função de proteção do olho, que são a órbita, as pálpebras, os cílios, os supercílios. Essas estruturas, eu vou tirar minha máscara, tá? Essas estruturas, elas são consideradas estruturas de proteção do bulbo ocular. É uma aula extensa que eu divido em 2 momentos. É uma aula bem grande, normalmente eu dou primeiro essas estruturas anexas e na próxima aula a gente estuda o bulbo ocular, o olho propriamente dito. Então, começando aqui pela órbita. Né? Órbita não é sinônimo de olho. Olho a gente chama bulbo ou globo ocular. Órbita é uma cavidade óssea que aloja o olho, ou seja, essa depressão aqui, né, de cada lado, no crânio, no osso, que aloja e protege o olho é a órbita. E o olho, ele está relacionado aqui com várias estruturas importantes. Ele fica aqui nessa região, né, lateral aqui da face, e tem várias estruturas em torno do olho, superior, medial, lateral, inferior. A gente chama de relação, que a gente vai estudar daqui para frente em todo órgão. Relação são os órgãos que estão em contato com aquela estrutura. Por exemplo, vou estudar a aula de coração. Qual é a relação anterior do coração? Quer dizer, qual é a estrutura que se localiza anterior ao coração. Então, a gente sempre estuda essas relações. Essa imagem aqui, né, é uma secção frontal do crânio, da cabeça, onde você vê aqui o bulbo ocular e essas estruturas. Superior ao bulbo ocular, a órbita, se localiza aqui a fossa craniana anterior. Essa parte mais anterior, né, do crânio, que aloja uma parte do cérebro, o lobo frontal do cérebro. Ou seja, uma lesão nessa região, né, já vai atingir logo acima aí da órbita a fossa craniana anterior. Inferior à órbita se localiza assim, aqui a maxila, e a maxila é um osso oco, é um osso pneumático. E essa cavidade bem extensa, quanto mais idosa a pessoa, maior essa cavidade, se chama seio maxilar. Aqui, medialmente ao olho, se localiza o nariz, e entre o nariz, a cavidade nasal e a órbita, tem aqui o osso etimoide, que seria esse osso aqui, que ele é um osso também pneumático. Ele é cheio de cavidades, e essas cavidades são chamadas de células etimoidais. Essa região medial e inferior da órbita, ela é assim mais frágil, porque são ossos pneumáticos, ocos, e que tem mais, né, propensão a fraturas, por exemplo. E aqui, lateralmente, a órbita se localiza a fossa temporal, que é essa depressão que é ocupada pelo músculo temporal. Essa borda aqui, lateral e superior, elas são mais resistentes, né? O osso é mais forte. E essa região aqui, medial e inferior, o osso é mais frágil, é menos resistente, mais propensa a fratura, lesões. Essa relação inferior eu posso chamar de assoalho também? Sim. Aqui embaixo a gente chama de assoalho, aqui em cima é o teto. Todo órgão, assim, anatomia, o que está em cima é o teto, o que está embaixo é o assoalho. E a órbita, ela é formada aqui no entroncamento, na junção de 7 ossos. 7 ossos participam da formação da órbita. 4 vão formar aqui o contorno da órbita, que a gente chama de margens ou bordas. Essa borda superior da órbita é chamada de margem supraorbital e é formada pelo osso frontal. E o frontal, ele vem aqui com a borda bem marcada, bem evidente, mas aqui ele tem assim uma interrupção, uma abertura. Essa abertura se chama incisura supraorbital e por aqui vai passar artéria, veia e nervo, que tem o mesmo nome, ou seja, supraorbital, e que vão suprir a testa, vão se dirigir para a fronte, para essa região da testa.
Aqui, lateralmente, a borda ela é formada principalmente pelo zigomático, pelo osso zigomático, mas o frontal também participa aqui um pouco. Essa borda inferior é o zigomático e a maxila. E a borda medial, aqui já próximo do nariz, é a maxila, o lacrimal e o frontal. Ou seja, frontal, zigomático, maxila e lacrimal vão formar o contorno da órbita que a gente chama de margem. Nessa região posterior aqui, na parede posterior, ainda tem mais esses 3 ossos. Esse aqui medial, que está aqui em cinza, é o etmoide. Esse aqui um pouco mais lateral, amarelo, é o esfenoide. E esse bem pequeno aqui, rosa, menorzinho, que contribui, é o palatino. Então, na órbita participam 7 ossos. Às vezes a pessoa tem um trauma, né? Às vezes até um murro mesmo, uma queda, um acidente, e fratura esses ossos. E como eu já falei, medial e inferior, eles são menos resistentes. Na órbita, existem elevações, depressões, aberturas, tudo isso a gente chama de acidentes anatômicos. Aqui vão ter 3 aberturas, né, bem evidentes, que ficam aqui no osso esfenóide, uma arredondada, que é o canal óptico, e 2 assim compridas, que são fissuras. Fissura orbital superior, fissura orbital superior e inferior. Fissura é uma fenda, e o canal não, é uma estruturazinha bem redonda. Por esses orifícios vão passar artérias, veias e nervos que vão suprir o olho, que vão penetrar para suprir o olho. Na fissura orbital superior, que é essa aqui, vão passar 4 nervos e uma veia. Quais são esses nervos? Todos eles são nervos cranianos, a gente já sabe que os nervos cranianos são numerados em algarismo romano. E esses 3 primeiros aqui, o óculo motor, que é o número 3, o troclear, que é o 4, e o abducente, que é o 6, esses 3, eles são nervos motores do olho, eles vão controlar o movimento do olho, olhar para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Quando tem uma lesão de algum desses nervos, a pessoa fica estrábico, a pessoa não movimenta os 2 olhos na mesma direção. Pode ser um estrabismo convergente, pode ser um estrabismo divergente ou pode ser um estrabismo vertical, dependendo do nervo que foi lesionado. Sim, tem tratamento. Hã? Eles, na verdade, não estão aqui na figura, tá? Eles são óculo-motor, troclear e abducente. Eles são os 3, são motores, ou seja, eles vão inervar os músculos que movimentam o olho. Para eu movimentar meu olho, assim, harmônica, né, tudo bonitinho, são 7 músculos em cada olho. Isso a gente vai estudar na próxima aula. São 4 músculos, reto superior, reto inferior, reto lateral, reto medial. E são 2 assim meio inclinados, são os oblíquos, oblíquo superior e oblíquo inferior. E ainda tem o levantador da pálpebra. Só para lesão, o médico passa para a caneta, né? Isso, para ver exatamente. Os olhos, eles têm que... E é um mecanismo assim bem complexo, porque quando esse olho aqui, por exemplo, aduz, quer vir aqui para o meio, esse aqui abduz. Então, esse aqui está... Por exemplo, se eu olho para lá, o músculo que está contraído aqui é o reto lateral, e o que está contraído nesse olho é o reto medial. Então, eles têm que ter esse movimentozinho bem harmônico. Mas o estrabismo, ele tem várias causas diferentes. Ele pode ser, o estrabismo pode ser decorrente de lesão do nervo, lesão ou atrofia do músculo, ou quando você tem 2 graus muito diferentes no olho, digamos que você tem uma miopia ou hipermetropia bem diferente nos 2 olhos, um meio, o outro 7, sei lá. Aí os olhos também não movimentam na mesma direção. Mas como eu falo aí, tudo tem tratamento, né? Isso, aí você vai estimular mais a outra musculatura. Isso, às vezes tem aquele tampão que você utiliza, mas hoje em dia é até mais cirúrgico. Quando é mesmo fator ocular, é o próprio tratamento. Então, com o tempo, né, só o uso de óculos mesmo já vai melhorando. Quando é neurológico, aí já é mais complicado, né? Profa, a senhora falou que tinha convergente, divergente e qual outro tipo de estrabismo? Vertical. Ah, tá.
Na próxima aula a gente vai estudar esses nervos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E vocês vão estudar muito também na neuro, né? Porque tem a aula de nervos cranianos e tem as lesões dos nervos cranianos. Aí vai ser falado até mais lá na neuro. O nervo oftálmico, que é um outro nervo que passa aqui na fissura orbital superior, é a primeira divisão do trigêmeo. Já expliquei que esse Vzinho aqui é 5, na verdade, porque o nervo número 5 é o trigêmeo. O trigêmeo tem o nome de trigêmeo porque ele se divide em 3. Oftálmico, que é a primeira divisão, maxilar, que é a segunda divisão, e o mandibular, que é a terceira divisão. O nervo oftálmico, ele é um nervo sensitivo, ele é responsável pela sensibilidade geral do olho. Eu senti dor no olho, senti uma pressão no olho, sensibilidade, quem chama... Sensibilidade geral é tato, dor, temperatura, pressão, em qualquer parte do corpo. A gente chama sensibilidade geral. Então, oculomotor, troclear e abducente, eles são nervos motores. Oftálmico é um nervo sensitivo. E passa também a veia oftálmica, que ela vai drenar, ela vai retirar o sangue, né, aí da região ocular, do olho. Então, tudo isso aqui passa na fissura orbital superior. Na fissura orbital inferior, vai passar aqui artéria, veia e nervo infraorbital. Vai passar na fissura, vai passar por esse sulco e vai se superficializar aqui, ó, na face. E eles vão suprir, não o olho, mas vão suprir mesmo a pele aqui da face, da bochecha. Eles passam no olho, mas em direção à face, a superfície aqui da face. E a terceira abertura é o canal óptico. Canal óptico, por ele vai passar a artéria oftálmica. A artéria oftálmica, que é a artéria que irriga o olho, ela se origina na artéria carótida interna. Todo mundo lembra que aqui no pescoço tem a carótida comum que se bifurca interna e externa. A externa é que irriga essa parte mais periférica, face, couro cabeludo, mas o olho, ele recebe irrigação da carótida interna. A carótida interna, ela irriga o encéfalo e o olho. Aí, quando ele sai aqui para irrigar o olho, irriga também um pouco da testa e do dorso do nariz, tá? Então, artéria oftálmica. E vai passar o nervo óptico. Nervo óptico é o segundo par de nervo craniano e também é um nervo sensitivo. Só que ele é considerado sensitivo especial, porque o sistema sensorial especial são visão, audição, olfação, gustação. Então, ele é responsável não por sensibilidade geral, dor, tato, mas por sensibilidade visual, a visão propriamente dita, a percepção visual. Uma lesão do nervo oftálmico, você perde a sensibilidade do olho. Lesão do nervo óptico, você perde a visão, fica cego. Por exemplo, uma lesão traumática. Normalmente, lesão traumática é unilateral, é difícil ela ser assim bilateral, ela é unilateral. Aí, se tiver lesão do nervo óptico, a pessoa perde a visão daquele olho, mas fica o outro olho, né, rígido. Essas aqui são as principais aberturas que tem aqui na órbita, né? Canal óptico, fissura orbital superior, fissura orbital inferior. Aqui no etimoide tem duas aberturazinhas pequenas também, que são o forame etimoidal anterior e o forame etimoidal posterior. Por eles vai passar artéria, veia e nervo etimoidal anterior e etimoidal posterior, que vão entrar dentro da cavidade nasal. Vão se originar aqui na órbita, mas vão para dentro do nariz, da cavidade nasal. Aqui, ó. Aqui é o forame etimoidal anterior e aqui atrás, só essa manchinha cinza aqui, ó, o forame etimoidal posterior. Aí cada um vai passar artéria, veia e nervo de mesmo nome, etimoidal anterior ou etimoidal posterior. E vão se dirigir para a cavidade nasal. Quando a gente for estudar nariz, a gente vai estudar essas estruturas. E tem duas depressões, que são as fossas. A glândula lacrimal, ela se localiza aqui lateralmente, ó. Ela fica aqui assim no teto da órbita, mas aqui lateral. Aí aqui no osso frontal vai ter uma depressão que é a fossa da glândula lacrimal. Ela produz a lágrima. Só que a lágrima, quando você produz a lágrima e pisca, a lágrima vem aqui, escorre aqui para o meio. Aí aqui no meio ela vai entrar dentro de um saco, que é o saco lacrimal, que já fica aqui medialmente,
Então, aqui fica a fossa do saco lacrimal e aqui lateral fica a fossa da glândula lacrimal. Esses são os principais acidentes anatômicos que a gente observa aí na órbita. A fossa da glândula é aqui lateral, ó, lá no teto, e do saco é aqui. O saco, eu vou já explicar ele, é literalmente um saco. É um sacozinho que a gente tem bem aqui para recolher a lágrima. Aí a lágrima, quando é recolhida para o saco, ela escoa para dentro da cavidade nasal. Vai para dentro do nariz. Com isso é quando a gente chora, o nariz fica logo todo congestionado, todo entupido. Aí quando o tempo todo estou produzindo lágrima, piscando, ela está indo para a cavidade nasal, em pequena quantidade. Eu respiro, ela evapora. Quando você chora, ela em grande quantidade, uma parte ela vai escoar e outra parte ela vai entrar lá dentro do saco lacrimal. Como a gente vai falar muito em nervos cranianos nessa unidade, eu trouxe aqui só um lembretezinho dos nervos cranianos. Os nervos cranianos, eles são em número de 12, numerados em algarismo romano, e eles vão inervar principalmente cabeça e pescoço, e só tem um nervo craniano que ele passa aqui do pescoço, ele vai inervar também tórax e abdômen, que é o nervo vago, mas todos os outros é só mesmo cabeça e pescoço. Porque o restante do corpo é inervado pelos nervos espinhais. O nervo vago, ele inerva o coração, os pulmões, o estômago e parte do intestino. Ele vai inervar várias estruturas cervicais, torácicas e abdominais. Mas eles são em números de 12, cada um tem um número e ele tem também um nome. Então, o nervo número 1 é o olfatório. Vai passar lá pela lâmina crivosa da etimoide, vai para o nariz, olfato. Então, é o nervo olfatório. Aí o nervo número 2 é o óptico. Ele vai passar lá pelo canal óptico, vai para o olho, termina lá na retina, responsável pela visão. Nervo olfatório e nervo óptico, portanto, eles são sensitivos. Mas eles não estão relacionados com sensibilidade geral, eles estão relacionados com sensibilidade especial, que são a olfação e a visão. Nessas figurazinhas da neuro, você já deve ter observado lá até naqueles banners lá do Monte Filho, as estruturas da neuro, ele sempre vem de vermelho e azul. É uma convenção dos atlas, assim como a artéria é vermelha e veia azul, é uma convenção também que a parte sensitiva, ela sempre vem de azul. E a parte motora, ela vem de vermelho. Então, tudo que você vê na medula, no cérebro, qualquer vermelho, ele está representando alguma estrutura motora, e azul é alguma estrutura sensitiva. Então, olfatório e óptico são sensitivos. Nessa figurazinha que está mostrando aqui o olho com os músculos, está mostrando o óculo motor, o troclear e o abducente, que são 3, 4 e 6. Eles estão todos representados aqui, todos os 3 motores. Aí esse aqui já é o trigêmeo, que é o 5. O trigêmeo, ele aqui se dividindo em 3, ó, oftálmico, maxilar, mandibular, ele é misto. Ele tem inervação sensitiva na face, mas tem motor aqui, por exemplo, os músculos da mastigação e também o tensor do tímpano, como a gente viu na aula passada. O número 7 é o facial, ele também é misto. Ele é motor aqui para os músculos da expressão facial, mas ele tem uma parte sensitiva na língua e em outras estruturas. Então, misto. O 8 é o vestíbulo coclear, vai lá para o ouvido, também é sensitivo. Equilíbrio e audição também são sensibilidades especiais. Ele tem a mesma classificação do olfatório e do óptico, sensibilidade especial. O número 9 é o glossofaríngeo. Ele vai para a faringe, essa palavrazinha glosso quer dizer língua, ele vai para a faringe, para a região posterior da língua. E ele é motor importante na deglutição, por exemplo. E ele também tem uma parte sensitiva de gustação, é um misto. O 10 é o nervo vago, ele é o maior dos nervos cranianos, porque ele chega até no abdômen, no intestino, e ele também é misto, tem parte sensitiva e motor, inerva lá a orelha, né, o meato acústico externo. O 11 é o nervo acessório, que é motor, inerva o músculo aqui do pescoço, trapézio, esternocleidomastoide. E o 12 é o hipoglosso, que também é motor, inerva os músculos da língua, movimento da língua.
Então, dos 12 nervos cranianos, 3 são sensitivos, né? Olfatório, óptico e vestíbulo coclear. 5 são motores, óculomotor, troclear, abducente, acessório e hipoglosso. E 4 são mistos, trigêmeo facial, glossofaríngeo e vago. Então, isso é um resumo dos nervos cranianos. Vocês vão estudar com Monte Filho, um pouquinho mais na frente, mas agora, nessa início, a gente já vai falar de todos eles nas aulas, que inerva exatamente cabeça e pescoço. Muito bem. Então, voltando aqui para a órbita, né? Então, a órbita, nessa parte óssea, ela uma região bem superficial, sujeita a golpes, traumas, que podem determinar fraturas. Já tinha falado, essa parede medial inferior, elas são mais frágeis, elas são de pouca espessura, são ossozinhos finos, frágeis, que eles fraturam com mais facilidade. E a fratura nessa parede superior, que é que separa aqui, que é exatamente o teto, que separa da fossa craniana anterior, pode determinar lesão no cérebro, porque ela pode penetrar no lobo frontal do cérebro. Existem casos, por exemplo, que a pessoa cai assim de uma altura e alguma coisa... Que alguma lesão, algum objeto perfuro-cortante, digamos assim, uma grade, uma pontazinha de uma grade, de ferro, às vezes ela entra aqui, ó. Aí, se fraturar aqui, já vai lesionar o lobo frontal do cérebro, né? Só no tábuazinho ósseo, separando o olho, né, da cavidade craniana. E também fratura vai causar sangramento intraorbitário dentro da órbita, que pode provocar exoftalmia. Exoftalmia é quando o olho ele se projeta um pouquinho para frente, é como se ele estivesse saindo, como o pessoal diz, saindo da caixa, né, saindo da órbita. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um sangramento, aquele acúmulo de sangue lá pode provocar uma exoftalmia. Exoftalmia pode estar relacionado com outras situações também, alguma doença da tireoide, né? A pessoa tem uma doença tireoidiana também, o olho fica se protraindo, se projetando para frente. Dentro da órbita tem um pouco também de tecido adiposo, tem um pouquinho de gordura. Se esse tecido adiposo ele aumentar de volume, no caso de doença da tireoide, aí o olho se projeta para frente. É bem característico, assim, normalmente o médico vê aquele olho projetado, já vai logo, né, suspeitar de alguma doença tireoidiana. E essa região, ela é bem vascularizada, e um golpe também, né, um trauma, uma fratura, pode determinar uma hemorragia, e é uma região também propensa a formar equimose, ficar roxo, uma equimose periorbital. Tá? Acontece esse extravasamento de sangue e essa pele ela fica com esse aspecto arroxeado. Mas o olho, né, por ser essa estrutura bem especializada, importante, né, não muito resistente, tem que ter além dessa proteção da órbita, normalmente 1/6 do olho está do lado de fora só, e 5/6 eles estão lá dentro. Então, a gente só vê mesmo essa parte mais anterior do bulbo ocular. Ele é protegido principalmente da órbita, pela órbita, mas ainda é protegido pelas pálpebras, pelos supercílios, pelos cílios, as estruturas lacrimais, a própria lágrima. Então, esses elementos a gente chama de elementos de proteção dos olhos. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Supercílios são as sobrancelhas, né? No popular a gente chama normalmente de sobrancelha, mas o nome mesmo científico, digamos assim, anatômico, são supercílios. São pelos dispostos em forma de arco sobre a borda superior da órbita, cuja função é impedir que o suor ele penetre aqui no olho, né? Ele vai irritar aqui a órbita. O próprio olho mesmo, o bulbo ocular. Então, quando você sua fronte, né, ela sua bastante, você faz atividade física, por exemplo, é quando você sua, o suor escorre aqui, ó, e ele não vai entrar no bulbo ocular. O suor tem substâncias tóxicas, tem sal, ele é salgado, então isso aí é irritar o olho, principalmente a córnea. Então, por isso que ele só tem essa função. Então, são supercílios. Os pelos, de uma forma geral, eles têm muito essa função protetora. Pelos aqui no ouvido, no nariz, em torno do bulbo ocular, é função protetora.
As pálpebras, então, o olho, ele é muito protegido pelas pálpebras. Então, são dobras, né? São pregas móveis. Músculo fibrosa, tem músculo dentro da pálpebra e também tem uma estrutura fibrosazinha aqui bem, assim, digamos, densa, que é o taço. Protege o olho anteriormente e proporciona um repouso contra a luz. Então, por exemplo, vem uma partículazinha de poeira aqui, eu pisco, né? Já expulsa aquilo ali. Os cílios, eles funcionam assim como um espanador, né? Na hora que vem partículazinha suspensa aqui no ar, eu pisco aqui, já expulsa aquilo ali. E também vai proteger contra a penetração de luz para facilitar o sono. Quando você vai dormir, vocês vão estudar isso com um monte de filho, vigília, ciclo, vigília, sono, o cérebro, para você dormir, ele não deve receber estímulo, nem estímulo auditivo, nem estímulo luminoso, nada. Então, o ideal é você dormir em ambiente escuro, silencioso, então, para o cérebro não ser estimulado, que aí vem o sono. É um mecanismo bem mais complexo, tem hormônio, tem a melatonina, tem muita coisa. Mas o ideal é que você esteja em um ambiente que não recebe estímulo, nem estímulo visual, nem sonoro, nenhum tipo de estímulo. Então, ele vai proporcionar esse repouso contra a penetração de luz aqui, que é um estímulo do cérebro. E a pálpebra, ela tem as suas partes, os seus elementos. Existe a pálpebra superior e a pálpebra inferior. Elas vão se encontrar aqui medial e lateralmente nos ângulos. Então, esse pontinho aqui, quando ele se encontra aqui no meio, é o ângulo medial da pálpebra. Aqui do lado é o ângulo lateral da pálpebra. Esse espaço aqui entre a pálpebra superior e a pálpebra inferior é a rima palpebral. Essa figura aqui, não sei se vocês estão entendendo essa figura, mas é uma secção frontal, né, da pálpebra. Eu cortei uma cabeça nessa posição. Aí aqui você está vendo a pálpebra superior, a pálpebra inferior. Isso aqui é o olho. O olho, assim como o ouvido, ele tem líquido lá dentro também, né? Ele tem uma parte assim mais líquida, aquosa, e tem uma parte mais coloidal, como se fosse assim uma substância mais viscosa. Me pegue bem aqui para mim, por favor. Então, obrigada. Esse espaçozinho aqui, ó, entre a pálpebra superior e inferior, a gente chama de rima palpebral. Nessa borda livre das pálpebras tem os cílios. Como eu falei, são esses pelos que eles têm a função de proteção. Eles vão, né, expulsar corpo estranho para não penetrar e irritar a superfície do olho. Ponto lacrimal, não sei se vocês já observaram que tanto na pálpebra superior como na pálpebra inferior tem um buraquinho aqui medialmente. Esse orifíciozinho, buraquinho aqui, se chama ponto lacrimal. Já observaram isso em vocês? Então, se você olhar no espelho, tem um buraquinho em cima do buraquinho. Isso aqui é o ponto lacrimal. É aqui que a lágrima que está aqui na superfície, ela vai entrar para ir lá para o saco lacrimal. Então, o ponto lacrimal é um orifício que tem na pálpebra para entrada da lágrima. E o lago lacrimal, essa depressão que existe aqui medialmente, onde às vezes acumula lágrima. Quando você produz lágrima, né, ela vem aqui para o meio. Aí, às vezes, ela forma mesmo assim um lago. Ela fica ali uma lágrimazinha ali nessa região medial. Então, é essa região, lago lacrimal. E, finalmente, a carúncula lacrimal, que fica aqui também medialmente, essa dobrazinha aqui da conjuntiva que você tem aqui medialmente. O pessoal chama carne do olho, né? E muitas vezes essa conjuntiva, principalmente em pessoas assim idosas, muitas vezes, ela aumenta, ela cresce e ela fica cobrindo aqui a superfície do olho, que é o que a gente chama de pterígio. Aí, quando a pessoa tem pterígio, muitas vezes tem que fazer uma raspagem para tirar, porque se você não tratar, ela vai cobrir até a pupila aqui, vai cobrir mesmo o teu olho, assim, parcialmente. Então, essa condição clínica se chama pterígio. Existe uma cirurgia que é uma raspagem, uma coisa simples, é uma raspagem que você faz, que o oftalmo faz aqui. Só que quem tem pterígio tem essa predisposição e muitas vezes ele recidiva. Às vezes tira, remove, ele, né, começa a invadir de novo a superfície do olho.
Hã? Pterígio. P, um P mudo, né? Pterígio. Isso é intrínseco de cada pessoa e também com o passar do tempo. O idoso tem mais facilidade, mas é uma coisa muito individual de cada pessoa. A pessoa tem predisposição mesmo à formação de pterígio. É, a remela. Tá vendo essas coisinhas pretinhas bem aqui? Vou já falar sobre elas, viu? São as glândulas ciliares. Aí, desculpa, as glândulas tarsais. As glândulas tarsais, isso aqui é o taço. Aí, próximo dele tem as glândulas tarsais, que é quem vão produzir exatamente a remela. Tá? A rima palpebral, esse espaço aqui, ó, é a abertura. Ó, a rima oral, é isso aqui, ó, abertura. Tem a rima oral, tem a rima do pudendo, lá nos lábios, né, próximo da vagina. Então, rima é isso. Geralmente tem 2 lábios assim, esse espaço que fica é a rima. Tem várias rimas no corpo humano. E a pálpebra, né, ela é móvel, porque ela tem músculo, mas ela tem uma estruturazinha que fica segurando ela aqui na posição. A gente chama de estrutura de sustentação da pálpebra, cuja estrutura principal é o taço. Nessa figura, acho que ela tem bem aqui embaixo. Nessa figura que eu mostrei aqui para vocês, essa secção frontal da pálpebra, isso aqui é o taço. O taço é uma estrutura fibrosa que se localiza aqui na pálpebra superior e na pálpebra inferior, como eu falei, sustentando, dando resistência, sustentação à pálpebra. Aí o taço, ele está unido aqui medial e lateral aos ossos da órbita através do ligamento palpebral medial e ligamento palpebral lateral. Aqui é o saco lacrimal. Ó. Atrás do ligamento palpebral medial fica aqui o saco lacrimal, esse verdinho. Opa, pronto. Isso aqui é o saco lacrimal. Aí aqui é o ligamento palpebral medial, fixando aqui no crânio, nos ossos. E aqui é o ligamento palpebral lateral, fixa aqui o taço, né, como eu já falei, no crânio. Então, é só um tecido conjuntivo, fibroso, denso, que sustenta a pálpebra. Isso, tem o taço superior e o taço inferior. E esse espaço aqui, que não é ocupado pelo taço, né, preenchido pelo taço, ele é fechado, digamos assim, por uma membranazinha mais fina, não resistente como essa mais fina, que se chama septo orbital. Porque lá dentro da órbita, além do olho, tem várias estruturas. Já falei tecido adiposo, glândula salivar, saco, glândula lacrimal, lacrimal. Glândula lacrimal, saco lacrimal, tem músculo, tem artéria, tem veia. Então, tem uma membranazinha fechando, né? Não deixando que as estruturas se projetem para dentro, para fora. Desculpa, para fora. Aí aqui é o taço e aqui em cima é o septo orbital. Tudo isso aí, ó, dentro da pálpebra. Porque a pálpebra, a estrutura da pálpebra, e tudo, porque a parte mais externa da pálpebra é a pele. E essa pele da pálpebra, ela é extremamente fina, é uma das regiões de pele mais fina que a gente tem no corpo humano. Palma da mão e planta do pé, as regiões mais grossas. Pálpebra é uma das regiões mais finas, bem fininha. Aí, sempre abaixo da pele, tem a tela subcutânea, que é onde fica a gordurazinha. Só que essa gordura que também é a tela subcutânea da pálpebra, também, ela é muito delgada, ela é em pequeníssima quantidade. E essa falta de um tecido mais adiposo aí predispõe ao acúmulo de líquido tecidual nessa região, o que vai determinar a formação dos edemas palpebral. Então, você chora, fica logo todo inchado, né? Quando acorda, dorme demais, tá tudo inchado. É porque essa pelezinha muito fina, ela tem essa facilidade de acúmulo de líquido tecidual, líquido intersticial. Aí se chama edema. Aquela cirurgia que a pessoa vai ficando mais velha, vai cair no a pálpebra. Isso. É só a pálpebra. Eu já estou para fazer também. Não é a pele vai ficando flácida, ela vai descendo um pouquinho, né? Você faz. É a flacidez mesmo da pele, né?
Colágeno, exatamente. É a falta do tal do colágeno. É. Agora, como eu falei também, tem pessoas que têm mais predisposição, tem pessoas que jovens já precisa fazer, né? Então, é claro que a idade é o colágeno, mas também é muito fator individual de cada pessoa. Bem, e abaixo da tela subcutânea vai ter a camada muscular. O músculo principal aqui da pálpebra é o orbicular do olho. A gente já estudou o orbicular do olho, ele tem assim, uma parte mais periférica, que é a parte orbital, e ele tem uma parte mais central aqui, que é a parte palpebral, que é o que faz você piscar. Ó, se eu pisco assim levemente, é só a parte palpebral. Se eu aperto, aí já é a parte orbital, né? A parte orbital é mais periférica, aqui na órbita mesmo, no osso, e a parte palpebral só aqui mais internamente, mais central, só nessa pele aqui da pálpebra. É responsável pelo ato de piscar. E esse músculo é inervado pelo nervo facial, que é o músculo que inerva os músculos da mímica, da expressão facial. Esse músculo que tem aqui é o músculo levantador da pálpebra superior. Ele só tem em cima, e o nome já está dizendo, ele levanta a pálpebra superior. Ele é inervado pelo óculo motor. E quando a pessoa tem lesão do óculo motor, uma característica é a pitose palpebral. É a pálpebra, ela cai assim, ó. Ela fica caidinha aqui, ó. Então, isso aqui, esse quadro aqui, se chama pitose palpebral. Quando o óculo motor, ele tem várias funções no olho. Então, quando a pessoa tem uma lesão no óculo motor, ele tem pitose, ele tem midríase da pupila, ele tem estrabismo, e como os olhos não andam assim, né, em harmonia, a pessoa tem também diplopia, que é visão dupla. Então, isso é bem característico da lesão do óculo motor. Pitose, midríase, diplopia e estrabismo, tá? Estrabismo divergente, ó, do óculo motor, o estrabismo é divergente. Porque o óculo motor, ele faz miose, que é a diminuição da pupila, ele fecha a pupila. Se ele está lesionado, aí o músculo que faz a midríase, ele vai sobressair e a pessoa fica com a pupila sempre dilatada. Divergente. Hã? Pois é, olheira também, né? Algumas pessoas, ela fica com essa região aqui bem escurecida, também é uma coisa individual de cada pessoa, né? Assim, é intrínseco mesmo de cada pessoa. Às vezes é uma lesão, um extravasamento, mas normalmente é intrínseco de cada pessoa. Aí, ó, porque isso não é sequência. Primeiro é a pele, tela subcutânea, aí vem os músculos, aí vem o tarso, que é essa estrutura que eu já mostrei aqui, que tem essas glândulas tarsais que vão produzir nessa secreção. E internamente, a pálpebra ela é revestida pela conjuntiva. Então, a camada mais profunda, mais interna da pálpebra é a conjuntiva. As glândulas tarsais, para que servem as glândulas tarsais? Elas vão produzir uma secreção assim um pouco oleosa que vai impedir que a pálpebra superior e inferior elas colhem, por exemplo, num sono prolongado. Então, ela fica, na verdade, lubrificando. Só quando a pessoa está com conjuntivite, a conjuntiva inflamada, ela produz muita secreção. E a secreção é tanto em excesso que ela vem aqui para os cílios. Aí elas terminam, né, colando aqui os cílios também. Mas, na verdade, a função delas é evitar o colabamento da pálpebra superior com a inferior, que elas colhem. E o que é a conjuntiva? A conjuntiva é uma membrana fina, transparente, fininha, que ela vai revestir aqui posteriormente a pálpebra, mas ela dobra aqui para revestir o bulbo ocular anteriormente. Então, ela, na verdade, ela é como se fosse uma membranazinha. Isso. Ela tem uma dupla camada. Ela é como se ela fosse assim, ó.
Aí ela reveste aqui a pálpebra, ela dobra e cola no olho. E essa dobrazinha que ela faz aqui, embaixo e em cima, ó, se chama fórnix. É o fórnix superior e o fórnix inferior. Quando a gente é criança, e alguns adultos também, tem medo que um cílio, por exemplo, que entra aqui, ele não saia, sei lá, ele entre lá, ele vai lá para trás, uma lente, dormiu com a lente, eita, a lente vai entrar, não sei aonde. Mas não acontece isso, porque a conjuntiva, ela é dobrada assim, então ele vai só até o final, vai ficar lá. Qual o problema de você dormir com a lente? É que ela vai irritar a tua conjuntiva. Você vai ficar lá, movimento rápido dos olhos de noite, sonhando e tudo. Então, o sono REM, exatamente. Aí ele vai ficar irritando a córnea, a conjuntiva, e aí pode dar uma conjuntivite, mesmo um trauma. Né? Então, o problema é esse. Mas não que ela vá passar lá para trás. Então, tem o. E esse fundozinho do saco aqui a gente chama fórnix. Tem a pálpebra. Não, se você tem um trauma, um acidente, ela pode. Não vai dizer nada. Não. Mas quem é que vai ficar? Tá igual aquele menino ruim que fica dobrando. Não tem aquele menino ruim que fica dobrando. Aí fica o brancão aqui. Ah, Maria, dá medo quando você vê aqui. Eu morria de medo. Dobrava assim. Ui. Mas isso é menino. Renan, tu fazia isso, Renan. É menino danado. É menino danado que faz isso aí. Ó, ele dobrava lá no taço, assim. Pá. Eita, pronto. Aí era a mãe fazendo medo. Menino, se o galo cantar, vai ficar desse jeito aí. Então, gente, isso é a conjuntiva. Ele vai revestir, a conjuntiva, ela reveste o bulbo ocular aqui na superfície, cobrindo aqui a esclera, que é o branco do olho, e dobra aqui para revestir também essa parte aqui posterior da pálpebra. Tem a conjuntiva palpebral e a conjuntiva ocular. E a conjuntivite é a inflamação da conjuntiva. A conjuntiva, como eu já falei, ela é assim transparente, mas ela tem vasos sanguíneos dentro dela, você vê, fica até vendo uns vasos aqui bem finos. Aí, quando ela está inflamada, ela fica assim, bem hiperemiada, bem avermelhada, irritando, com a sensação, né, meio dolorosa. Então, é a conjuntivite. A conjuntivite, ela pode ser bacteriana, ela pode ser viral e ela pode ser traumática também. Como eu falei, dormir com a lente, né, vai irritar tanto que vai dar uma conjuntivite. E agora a gente vai falar sobre o aparelho lacrimal. O aparelho lacrimal é formado por algumas estruturas que produzem e drenam a lágrima. A estrutura que produz é a glândula lacrimal. Aí da glândula lacrimal vão sair uns ductozinhos, né, jogando a lágrima lá na superfície do olho, que são os ductos lacrimais, e depois que a lágrima lubrifica toda a superfície do olho, ela vai passar por uma série de canais, que são as vias lacrimais, até ser drenada para dentro da cavidade nasal. Aqui já é o nariz, já é a cavidade nasal, e a lágrima, depois de umedecer o olho, ela vai penetrar aqui na cavidade nasal. Aqui está mostrando, ó, aqui lateralmente fica a glândula lacrimal, da glândula saem canaizinhos curtos, que são os ductos lacrimais, depois ela vai ser drenada por essas vias lacrimais. Então, a glândula lacrimal, ela se aloja na fossa da glândula lacrimal, que fica no ângulo anterolateral do teto da órbita. Ou seja, ele fica aqui lateralmente, mas bem em cima, então no teto, né, da órbita, ocupando lá uma depressão que tem no osso frontal. Função da lágrima é umedecer o bulbo ocular, né, molhar o bulbo ocular, evitando o ressecamento da córnea. A córnea é uma membranazinha que fica aqui anteriormente no olho, já é do bulbo ocular, propriamente dito, e é uma membranazinha que deve estar sempre lubrificada, não pode ressecar. Então, ela fica lubrificando aí essa superfície do olho.
A gente sabe que a pele, né, ela fica revestindo o osso externamente, ela é seca, mas internamente as cavidades, boca, nariz, olho, canal anal, vagina, é tudo uma mucosazinha molhada, então ela tem que estar sempre lubrificada, por lágrima, por saliva, por muco, então tem que ter essa substânciazinha lubrificando essas regiões. A gente chama assim, orifícios naturais do corpo humano, né, que são esses que eu acabei de falar, boca, nariz, olho, canal anal, vagina, uretra. Então, a pele aí, ela vai sendo substituída por mucosa e a mucosa é sempre lubrificada. A glândula lacrimal, ela é dividida em duas partes. Deixa eu ver se tem outra figura. Não. Essa parte aqui mais superior, próximo do osso, é a parte orbital, próximo da órbita. E essa parte aqui mais inferior, já aqui próximo da pálpebra, é a parte palpebral. A parte orbital é superior e a parte palpebral é inferior. E da glândula lacrimal, a figura não está muito boa, mas esses tracinhos aqui brancos são os ductos lacrimais. Eles são, assim, em grande número, e eles vão receber a lágrima, que é produzida na glândula, e drenar, jogar na superfície do olho. Aí a lágrima vai lubrificar o olho, evitando esse ressecamento do olho. Às vezes, até quando você tem alguma lesão e tudo, diminui a lágrima, aí fica irritando, né? Você fica piscando aqui aquele olho seco. Tem pessoas que têm uma diminuição da secreção lacrimal, tem que ficar usando um colíriozinho só para lubrificar, porque irrita quando ele fica assim ressecado. Então tem que estar sempre lubrificado. E depois que a lágrima ela umedece e lubrifica, que é a superfície do olho, ela vai ter que ser drenada por as vias lacrimais. Já falei que aqui em cada pálpebra tem um orifíciozinho que é o ponto lacrimal. Esses pontos lacrimais, eles são o início, a abertura de um canal bem pequeno que tem em cima e embaixo, que são os canalículos lacrimais. Não confundir ducto lacrimal com canalículo lacrimal. Então, tem o canalículo lacrimal superior, que seria isso aqui, ó, e o canalículo lacrimal inferior. Esses dois canalículos, eles recolhem aqui a lágrima, aí eles vão drenar para dentro do saco lacrimal. Tá aqui o saco lacrimal. O saco lacrimal, depois ele se estreita, passando aqui entre os ossos, e ele vai desembocar, e quando ele se estreita aqui, é o ducto nasolacrimal. E o ducto nasolacrimal, ele vai desembocar dentro da cavidade nasal, numa região chamada de meato nasal inferior. Lá, quando vocês estudaram o crânio, vocês viram as conchas. Isso aqui é a concha nasal inferior. Essa aqui também, ó. Aí, embaixo de cada concha, tem essa depressão aqui, que é o meato. São 4 conchas e 4 meatos. Desculpa, 3 conchas e 3 meatos. Nasal superior, médio e inferior. Tanto concha como meatos. E os meatos nasais, eles têm essas depressões aqui, que eles têm uns orifíciozinhos, que comunicam o nariz com algumas estruturas aqui em torno do nariz. Entre eles com a órbita, mas vai comunicar com o seu maxilar, com o seu frontal, com outras estruturas. Então, o ducto nasolacrimal se abre no meato nasal inferior. E ele vai drenar a lágrima para dentro da cavidade nasal. Por isso é que quando chora, entope o nariz. O nariz fica todo congestionado, todo cheio de secreção. Tá? Como eu falei, em pequena quantidade, na hora que cai aqui dentro, eu evaporo, eu respiro, evaporo, nem percebo. Agora, quando ela é produzida em maior quantidade, aí fica caindo lá e congestionando o nariz. Como é, Natália? Quem drena a lágrima é o meato. Não, quem drena a lágrima é tudo. Os canalículos, o saco, o ducto. Aí o ducto, ele desemboca no meato nasal inferior. Mas quem drena é tudo. Tudo. Drena para onde? Para dentro da cavidade nasal. Em que parte exatamente? No meato nasal inferior. Rabin é um vídeo, cara. Rapaz, é muito estranho. Mas agora está explicado. Ele sugou leite pelo nariz. Sim, apareceu lá no olho. Uhum.
E quando você bota colírio, você, né, sente o gosto, ele entra lá. Porque essas cavidades aqui, ó, da cabeça, elas se comunicam entre si. Nariz, ouvido, não tem a tuba auditiva comunica com o ouvido médio. Aí tem essa comunicação aqui do ducto nasolacrimal, comunica a órbita com o nariz. Lá atrás, o nariz se comunica com a boca, através da faringe. A faringe já se comunica com o esôfago, com a laringe. Então, essas cavidades, elas todas se comunicam entre si. Então, você bota um líquido no lugar, vai para o outro, né? Bota o colírio, já sente aquele gosto ruim, entra lá no nariz, às vezes. Exatamente. Você que criança dá trabalho, né? Então, essas estruturas aí, elas vão proteger o bulbo ocular. E o bulbo ocular se localiza dentro da órbita, mas ocupa a órbita juntamente com outras estruturas. Os músculos extrínsecos do olho, que são esses aqui, que são 7 em cada olho. Aí tem também vasos, artérias e veias, tem aqueles nervos que eu já falei, aqueles 5 nervos que eu falei, que também estão transitando aí na órbita. E dentro da órbita ainda tem um pouco de gordura. Essa gordura se chama corpo adiposo da órbita. E como eu já havia falado, quando esse corpo adiposo da órbita aumenta em algumas doenças tireoidianas, aí o bulbo ocular se projeta para frente e se chama exoftalmia. E o bulbo ocular, essa aula é até que hora mesmo? 6. Eu vou parar aqui, então. Essa aula, ela está realmente prevista para ser dada em 2 dias, né? Geralmente eu dou assim, as estruturas anexas em uma aula e depois o bulbo ocular em outra aula. E amanhã no laboratório, inclusive, você já pode até fazer toda essa aula completa, porque essa parte mesmo de estruturas anexas, vocês vão ver mais em vocês do que nas peças. As peças, assim, a gente tem algumas peças aumentadas, como aquela do ouvido, que vocês já fizeram, né, do olho, é uma peça grande também, que vocês vão ver mais o bulbo ocular em si, tá? Amanhã a gente tem uma aula, né, 1 hora. Eu queria até falar com o senhor, por exemplo, nós amanhã estaremos no presencial. Sim. A nossa aula prática seria a segunda. Então, era para deixar combinado que quem estivesse no presencial fazia logo a primeira aula prática. Sim, né? sim. Até o tempo da eu achei que eu já tinha até combinado isso com vocês. Não, eu estava esperando falar presencialmente. Certo. É porque são 2 turmas, aí eu já até combinei isso aí com a outra turma. Quem já está aqui na teórica presencial já fica logo para a primeira prática. Viu, pessoal? Estão ouvindo de casa? Sim. Sim, professor. Então, toda semana, toda quarta-feira, quem já está aqui assistindo a aula teórica presencial já fica para a primeira prática. E aí os de casa só precisam vir 4h20. E na sexta-feira, porque até vocês falaram a questão da sexta, a Camila já mudou a aula dela? Mudou. Uma opção que eu não acho muito interessante, mas que se vocês acharem melhor, é uma semana vir só a turma C e na outra semana só a turma D. Às vezes tem um probleminha, porque chega o dia da prova, alguma turma ainda não viu todo o conteúdo, porque, na verdade, é para ser metade da aula, 50 minutos cada P só, né? A maioria decide. Eu acho mais interessante. Pois é, assim, às vezes chega próximo da prova, aí uma turma já viu tudo, a outra turma não viu tudo. Vai atrapalhar. Então, acho que às vezes, alguns conteúdos atrapalham. Mas a maioria decide, né? Porque como também é muito distante, não vai influenciar em nada. Pois é, se vocês já estão aqui. Na verdade, a gente está bem para isso, porque a gente vai ter aula só de manhã, que é a aula de do Maurício. De aprendizagem ativa e do Maurício de manhã. Aí a gente vai para casa e vem. Porque senão no final porque vai assim, aquela bagunça. por exemplo, nesse início fica bem tranquilo. Até porque é mais peça artificial, dá para estudar bem direitinho. Aí quando chega em algumas aulas lá, abdômen,
tórax, é muita coisa natural, aí complica um pouquinho. E quando chega a prova também, próximo da prova, então vamos eu acho que eu vou até adiantar mais um pouquinho essa aula aqui, porque também a gente tem 2 aulas, como no semestre passado, um dia é 1h30 e no outro dia é só 1 hora, né? Essa aula, amanhã, na quarta-feira, eu também não sei se eu já falei com vocês, a nossa aula só começa 1h30, né? Então, eu acho que eu vou continuar mais um pouco. Tá faltando ainda meia hora, vamos continuar. Então, vamos lá, porque amanhã eu começo de onde eu parei. Então, vamos falar agora sobre o bulbo ocular. O bulbo ocular, também chamado de globo ocular, ou simplesmente olho, é o olho. É uma estrutura esférica, né, que confere essa forma esférica ao olho. É a presença de líquidos aqui dentro, só que o olho tem 2 regiões diferentes, isso aqui eu chamo de cavidade anterior, que tem um líquido igual à água, aí eu chamo de humor aquoso. E aqui nessa cavidade posterior maior, tem uma substância que ela é assim, tipo um colóide, tipo uma gelatina. Aí se chama humor vítreo. E a presença do humor aquoso e humor vítreo é que vai dessa conformação esférica ao olho. Mas a estrutura mesmo do olho, o contorno do olho, a parede do olho, é formada por 3 túnicas. São uma estrutura circular, com líquido aqui dentro, e essa paredezinha do olho é formada por 3 túnicas, que a gente chama de túnica externa, túnica média e túnica interna. A túnica externa, contorno aqui externo, é uma túnica fibrosa, né, resistente, de função mais protetora. E ela é formada pela córnea, aqui anteriormente, isso aqui é a córnea, e pela esclera aqui posteriormente, essa parte assim meio rosa aqui, a esclera. A esclera é o branco do olho. E a córnea é uma estrutura transparente que tem aqui, que eu fico vendo a íris, que é a parte do olho que tem cor, que fica atrás da córnea. Então, quais são as estruturas que formam a túnica externa do bulbo ocular? A córnea e a esclera. Aí, essa regiãozinha azul aqui é a túnica média. A túnica média, ela é pigmentada. Ela tem pigmentos. Tem gente que tem o olho verde, tem gente que tem o olho azul, tem o olho preto. Quanto mais pigmento, mais escura ela é. Por que é azul? Não é porque tem um pigmento azul, não é porque tem bem pouquinho pigmento. Aí ele fica um tomzinho clarinho azul. Quando tem muito pigmento, aí ela fica um tom escuro, preto. Normalmente, gente morena, negro, tem o olho escuro. Pessoas de pele branca, dependendo da raça, tem o olhozinho claro. E por que às vezes uma pessoa negra tem um olho azul? E é a genética. Ela recebeu, digamos que tinha um pai de um tom e a mãe do outro, e teve uma mistura aí das raças, né, das etnias. Então, é a camada pigmentada do olho. E ela também tem outra característica, que ela é muito vascularizada. Ela tem muito sangue, ela tem vasos sanguíneos abundantes. E a túnica média, ela é formada por 3 regiões. Aqui são 2, ela é formada por 3, a túnica média. Essa parte aqui anterior da túnica média é a íris. A íris é a parte que eu vejo, a cor do olho é a íris que eu estou vendo. Só que a íris, ela é furada no meio. E esse furo que ela tem é a pupila. A pupila, na verdade, é uma abertura, é um orifício que tem na íris. Aí a íris é assim fininha, ó, bem na frente. Aí aqui lateralmente, a túnica média, ela é grossa, ela é dilatada. Essa dilatação é o corpo ciliar. E depois ela se estreita, novamente contornando toda essa região posterior, é a corióide. Então, íris, corpo ciliar e corióide formam a túnica média. A córnea é isso aqui, ó. Córnea e esclera. Opa, apareceu? Córnea é aqui, ó. Córnea e esclera, que é
rosinha aqui, amarelado, sei lá, laranja, não sei o que pode vocês estão vendo, né? São a túnica externa, córnea e esclera. A túnica média, nessa figura, ela está em azul. Aí aqui na frente é a íris, essa parte aqui dilatada é o corpo ciliar, e ela contornando aqui atrás é a corióide. A dilatação da túnica média. Porque a túnica média é formada por 3 regiões: a íris, o corpo ciliar e a corióide. Qual é uma característica da íris? É que a parte mais anterior é perfurada. Qual é a característica do corpo ciliar? É que é dilatado. Qual é a característica da corióide? É que é uma parte fina que faz todo o contorno posterior. E a túnica interna, eu vou mostrar outras fotos mais na frente. Porque, assim, é uma membranazinha fina, formada por 3 túnicazinhas. Aí, no livro, ela sempre fica assim, pequenininha mesmo. E a túnica interna, que é onde estão os receptores da visão, os fotorreceptores, que são os cones e bastonetes, é formada pela retina. Ela está aqui atrás, essa partezinha amarela. É a retina. A túnica interna, ela é sensitiva, porque ela tem neurônio, ela é formada de neurônio, ela é formada de neurônios e contém os receptores da visão, que são os cones e bastonetes, é a retina. A retina é tipo a continuação do neurônio, né? Só que assim, a retina é o início, ela é a continuação. Tanto a retina como o nervo óptico é formado por neurônios. Só que ela, primeiro é a retina, depois é que é o nervo óptico. Como é sensitivo, é assim, quando a estrutura é motora, a gente estuda ela, por exemplo, digamos, do encéfalo para a estrutura. Quando ela é sensitiva, a gente estuda da estrutura para o encéfalo. Então, começa na retina, porque depois vocês vão estudar isso aí nas vias, nas grandes vias sensitivas e grandes vias motoras da neuroanatomia. Aí, as vias é uma cadeia neuronal. Aí tem o neurônio 1, neurônio 2, neurônio 3, neurônio 4. Então, na retina tem o neurônio 1 da visão. Na verdade, na retina tem o neurônio 1, neurônio 2. Aí o nervo já é o neurônio 3 da visão. Mas isso aí já é neuro. Porque, aliás, é anatomia, né? Anatomia, apesar da gente dividir anatomia somática, anatomia visceral, neuroanatomia, mas está tudo integrado. Tudo integrado. Né? Eu estou falando aqui do olho, da retina, onde vai falar da retina, vai falar dos receptores cones e bastonetes, vai falar do nervo óptico, tudo. Só que lá ele vai ter outra abordagem. E aqui eu vou abordar mais a parte do olho. Lá ele vai abordar mais a parte da via mesmo óptica. Como? Aprende nem que não queira, exatamente. Porque às vezes o aluno, no primeiro período, ele já dá um desespero. Meu Deus, eu não vou aprender. Gente, mas tudo você estuda muitas vezes. Aí você vai oftalmo, vai estudar tudo isso aí de novo. Claro que aí você tem assim 1 ou 2 aulas disso aqui e o resto do semestre é só as patologias, o tratamento, né? Mas claro que você vai fazer uma revisão de tudo. Naquela aula de desespero. Os forames. Aí vocês viram os forames anatomia, Vocês viram os forames anatomia 1, então vão ver agora em anatomia 2, vão ver em neuroanatomia, vão ver em oftalmo, vão ver em radiologia, vão ver várias vezes. Aprende nem que não queira, né? Gente, então agora a gente vai falar sobre cada uma das estruturas do bulbo ocular, começando aqui pela túnica externa. Então, a túnica externa, no slide passado eu falei, é uma túnica fibrosa, protetora, formada pela córnea e pela esclera. A córnea, como eu já falei, é transparente e a esclera é branca, é o branco do olho. A córnea é a parte mais anterior da túnica externa, é transparente e através dela vão penetrar os raios luminosos. Por que é que ela é transparente? Porque o raio luminoso tem que passar por ela. Porque para você ver o objeto, o raio luminoso, ele tem que chegar lá no fundo do olho, que é aqui atrás, onde estão os cones e bastonetes. Então, tem que passar por um monte de coisa transparente. Primeira coisa transparente é a córnea, depois tem o mucoso, depois tem o cristalino, depois tem o movítreo. Tudo isso aí tem que ser transparente para o raio luminoso ir até o fundo do olho. Tá?
Ela representa um sexto da túnica externa, né? Porque um sexto da túnica externa, aqui anteriormente, é a córnea. 5/6 posteriores é a esclera. Ela é avascular, ela não tem vasos sanguíneos, né? Aqui na córnea, porque senão já pensou o sangue passando aqui bem no meio. Ela não tem vasos sanguíneos, mas ela tem inervação. Eu sinto, se eu botar o olho aqui, né, o dedo, sinto, ela tem inervação, tem tato, tem dor. Então, ela é inervada. Isso é importante, porque na hora que alguma coisa toca, eu tenho que sentir. Né? Até para piscar, para expulsar, para não deixar nada entrar, proteção. Então, ela é avascular, mas ela é inervada. E a íris é inervada, é vascularizada, o corpo ciliar. A túnica média é bem vascularizada. E a córnea, ela tem que ser um segmento de esfera perfeito. Ela é uma partezinha, ela é um seixo de uma bolinha bem redondinha. Se ela não é um segmento de esfera perfeito, ela é mais, né, ela é assim, um segmento de esfera irregular, aí a pessoa vai ver os objetos tudo embaçado. E é o astigmatismo. Então, o astigmatismo ocorre quando a córnea não é um segmento de esfera regular, é bem redondinha, ela é mais bicuda, digamos assim, ela é um pouco, né, ela é irregular, sendo mais curva em um meridiano, em um sentido que no outro, resultando em embaçamento da visão. Então, qual é a sintomatologia do astigmatismo? É visão embaçada. Só que tem a miopia também da visão embaçada, a hipermetropia, cada um é uma causa, mas vão dar tudo visão embaçada. E a correção aqui é uma lente, que, por exemplo, um óculos. Pode ser uma lente intraocular, porque assim, quando os raios luminosos penetram aqui no bulbo ocular, eles têm que ir tudo com pontos e único. Se os raios divergem, eles se espalham, aí você vê o objeto embaçado. Então, a lente é exatamente isso, para fazer essa convergência e o raio luminoso tudo em um ponto único, para você ver foco, para você ter o foco, né, dos objetos. Aqui vai falar de algumas patologias. Eu vou falar rápido, porque depois eu vou passar uns casos clínicos para vocês pesquisarem algumas patologias aí do bulbo ocular. Aí a esclera é essa parte aqui posterior, né, da túnica externa. É uma região bem fibrosa, resistente, que ela vai ocupar os 5/6 posteriores da túnica externa. Acho que aqui. E ela é o branco do olho. Então, o branco do olho é a esclera, é a parte opaca e branca do bulbo ocular. Ela é aderida à face do bulbo e ela também é importante porque os músculos extrínsecos do olho se fixam nela. Daqueles músculos que puxam o olho para cima, para baixo, a inserção deles é na esclera. Aí a túnica média. Aqui a túnica média, eu já tinha explicado, ela é formada pela íris, essa parte aqui, ó, aqui é como se eu tivesse cortado só um pequeno fragmento aqui para eu ver. Aqui é a íris, ó, aqui é a córnea e aqui é a esclera. Eu cortei aqui só uma partezinha. Aí aqui a túnica média é a íris, aqui na frente, anteriormente. Essa parte dilatada é o corpo ciliar e a parte posterior é a corióide. Sim, quando ele se movimenta, tudo. É como se fosse uma bolinha, você puxa para cima, para baixo, para um lado, para o outro, movimenta tudo. Então, a inserção dos músculos é na esclera, todos eles. Não, ali é na conjuntiva. Ali é a conjuntiva. Aqueles vasozinhos que eu vejo aqui é na conjuntiva. E a conjuntiva irritou a conjuntiva, digamos assim. Às vezes o olho fica um pouco ressecado, você está com sono, não consegue dormir. É na conjuntiva, não é no bulbo ocular em si. A maioria dos vasos sanguíneos do bulbo ocular, eles ficam na corióide. Ó, tanto de artéria, veia, é na corióide. A corióide é a porção vascular do bulbo ocular. É pigmentado e esses vasos sanguíneos vão nutrir a corióide e também vão ajudar na nutrição da retina. Apesar da retina ter uma artéria para ela também, mas ajuda também na irrigação da retina.
E a corióide, essa parte aqui azul, ela é importante para ela não... É importante ela ser pigmentada para ela não deixar o raio luminoso passar direto, digamos assim. O raio luminoso chega, tem a retina, e aqui tem uma coisa assim escura. Então, o raio luminoso ele não vai passar lá para a região mais profunda. É como se fosse uma barreira, né, escura, para o raio luminoso não passar para trás. Ele vai ter que incidir aqui na retina e já estimular aí os receptores, que são os cones e bastonetes. Sim. Então, que tem aí mais Sim. clara que a probabilidade de ter mais exatamente. É a mesma pigmentação. Ó, quem tem olho claro, azul também, ele é um olho mais frágil, irrita mais. Por exemplo, no laboratório vai lacrimejar mais, porque os pigmentos, eles são uma proteção também, né, de qualquer estrutura. Tem a função, o pigmento tem a função protetora. Então, gente de pele clara, a pele é mais, né, mais suscetível, assim, a lesões mesmo, picada de inseto já fica tudo, câncer, tudo. E o olho também, ele é mais... Ele se irrita com mais facilidade, o olho claro do que o olho escuro. O corpo ciliar é uma dilatação, é um espessamento da túnica média, né? Que nessa figura seria essa região toda aqui, ó, azulzinha, e nessa região seria, nessa outra figura seria isso aqui. Então, essa é a característica dele, é um espessamento, é uma dilatação da túnica média. E ele vai fazer essa conexão da íris aqui anteriormente com a corióide posteriormente. É a continuação unindo a íris à corióide. Na superfície do corpo ciliar, ele apresenta essas elevaçõezinhas aqui, ó, que são os processos ciliares. Ele não é lisinho aqui por dentro, não, ele é todo irregular. Essas irregularidades são os processos ciliares. E os processos ciliares, eles têm a função de produzir o humor aquoso. Então, essas dobrinhas aqui é que vai produzir aquele líquido que fica aqui na frente. E esse líquido, quando aumenta, ele vai determinar o quê? Ele vai aumentar a pressão intraocular, que é o glaucoma. O glaucoma glaucoma é causado pelo aumento do humor aquoso. Porque, na verdade, o humor aquoso, ele é produzido pelos processos ciliares, ele é reabsorvido por outra estrutura. Tem o seio venoso da esclera, que eu vou falar depois, que ele reabsorve. Então, tem que estar em equilíbrio, produzindo e reabsorvendo. Produz e reabsorve. Se produz mais do que reabsorve, aí fica acumulando excesso de líquido dentro do olho. E aí vai aumentar a pressão intraocular, a pessoa sente mesmo a pressão, quando já está, né, bem mais evoluída, e é o que se chama de glaucoma. E aqui dentro... Até tem... Ah, certo. Eu vou só terminar, na verdade. Hã? Não, é só aquela ali mesmo. É só essa. Ah, é porque essa aqui é um lado e outro lado. Mas, gente, eu já vou parar bem aqui mesmo nesse slide, viu? Eu vou falar só desse da íris, aí a túnica interna, eu falo no outro. E o corpo ciliar, que horas são? Vixe, Maria. E o corpo ciliar, ele apresenta também músculo dentro dele. Ele é exatamente dilatado porque tem um músculo dentro dele. Esse músculo se chama músculo ciliar, que é isso aqui, ó, esse vermelhinho aqui. O músculo ciliar, vou falar logo sobre o ligamento. O ligamento suspensor da lente são essas fibras aqui, ó, que vão unir o corpo ciliar ao cristalino, ou lente. E o cristalino, ele é flexível, é uma estruturazinha flexível, que ele dá o foco dos objetos. Então, por exemplo, se eu vou observar um objeto que está próximo de mim, ele fica assim mais convexo. Se eu vou observar um objeto que está distante de mim, ele fica assim mais achatado. E quem faz essa mudança da convexidade do cristalino é o músculo se contraindo e puxando através do ligamento suspensor da lente. Então, isso aqui é o músculo, aqui é o ligamento suspensor da lente, isso aqui é o cristalino. O músculo se contrai. Na verdade, quando o músculo se contrai, ele faz relaxar o ligamento, que é o músculo assim circular.
Aí ele contrai e relaxa e a lente ela fica mais convexa. Quando o músculo relaxa, aí faz puxar o ligamento e o cristalino fica mais achatado. Esse processo se chama mecanismo de acomodação do olho. Estou bem aqui falando com a Rayane, meu olho está acomodado para ela, mas de repente uma pessoa me chama lá na outra sala, né, ou no corredor, aí eu já olho meu cristalino, né, automaticamente ele já vai se acomodando. Então, isso se chama mecanismo de acomodação do olho. A contração do músculo ciliar, tá aqui dentro, diminui a tensão das fibras do ligamento suspensor da lente. E a porção central da lente, ela se torna mais curva, mais convexa. A lente fica mais gordinha, digamos assim. E o olho pode ser focado para objetos próximos. E quando a gente vai envelhecendo? Aí, meu amigo, aí a lente vai endurecendo. A lente flexívelzinha, molezinha, ela vai endurecendo. E aí ela já não tem mais essa capacidade, então, de ficar assim tão gordinha, tão convexa. E aí pessoas, normalmente depois dos 40, 45, eles têm dificuldade de focalizar objetos próximos. É o foco mesmo. É a lentezinha ali da máquina fotográfica. Ó. Aí você vai ler aqui, tá ruim demais. Aí tem que botar, né, lá a tal da lente. E o pai de vocês, provavelmente, quando vai ler sem o óculos, ele afasta, né? Vai ler um jornal, aí bota o jornal. Aí as pessoas até brincam, dizem que é a síndrome do braço curto. Porque aí, né, o braço parece que já está curto para você dar um foco. Isso aí é o normal do olho, né? Aí estica pescoço, braço, mas não tem mais jeito. Então, isso e essa condição, que a lente fica endurecida e você perde esse mecanismo de acomodação do olho, é presbiopia. Então, normalmente, depois dos 40, 45, a pessoa tem presbiopia. Isso é o normal, não tem o que fazer. Também o pessoal até fala, né, que a visão nossa só está preparada para 40 anos. A gente vive 80, 90, mas a visão com 40 anos, ela já começa a falhar um pouquinho, né, já... Então, e como a gente já está realmente bem adiantado no horário, eu vou parar aqui e a gente começa amanhã a partir da íris. Tá ok? Não, eu vou falar sobre o deslocamento da retina. Ele pode, mas geralmente um impacto assim, maior não forçar, porque mas a retina, ela, no período embrionário, ela é formada por duas membranazinhas, que aí elas colavam. Se depois, por algum motivo, o trauma dela se separar, o descolamento da retina. Mas também eu vou mostrar isso. Gente, então, os que estão aqui, eu vou fazer a chamada. Acho que eu vou até fazer a chamada. Aluno se preocupa com a chamada, hein? Uma falta. Eita, vocês são turma 2. Qual é a que está aqui agora? É a C. É a D. A nossa é a D. D. Pera. Hoje são 7. Deixa eu fazer bem aqui logo de casa, para até liberar logo de casa. Gente, o de casa, eu vou só baixar aqui a lista de frequência. Eita, tá. É para aula, porque a gente programa aqui até 6. Professora, de aula sempre com essa câmera aberta, que às vezes a senhora faz, explica alguma coisa, quando passou, sei. a senhora não aparece, a gente fica tentando ver onde a senhora está postando assim. Se foca na aula. Eu abro assim, para brincar Vamos lá, pronto. Aqui é a D. E o pessoal de casa, eu já baixei a lista. Quem quiser já pode sair, tá? Eu vou só fazer as chamadas que estão aqui agora. Evelyn. José Luiz. Natália Fernandes. Naícha.
Nais. Professora, do online, porque eu não estou me sentindo muito bem. Nelson. Ah, Natália Corrêa está aí. Oh, é porque ela faltou as 2 aulas e eu achei que ela tinha até voltado. Naisha. Nelson. Omar. Paloma. Prelian. Rayane. Renan. Roberta. Rodrigo. Rodrigo Chaide. Rodrigo Pereira. Tomás. Tiago José. Oh, Thomas, eu esqueci do semestre passado. Tiago José faltou em casa também, não está assistindo. Vinícius. Ah, o Cleo sabe. Vivian. Walter. Iago. José. Ah, o José Luiz está aí também. Mais alguém que eu não chamei? Não, né? Pronto. Tá, beleza. Gente, pois amanhã aula 1h30, tá? Mas vamos chegar bem pontualmente 1h30 para começar mesmo, bem na hora. Então, tchau. Tchau vocês de casa também. Pressão aí para